Segunda leitura. Tá? Isso define os próximos caminhos, os próximos investimentos. Porque uma vez que você já conseguiu fazer a leitura do que vale a pena investir no seu negócio e o que funciona, né? Veja o seguinte, você já validou o seu negócio, o próximo passo agora é daqui para frente. É só crescimento. Então, o que a gente pode fazer para conseguir desenvolver o negócio sob uma nova ótica, sob um novo patamar? Novo patamar. Ou seja, esse patamar agora que a gente vai, de fato, subir, como é que a gente vai se desenvolver para alcançar novos ares. Porque aqui já evidenciou que, dentro dessas condições, a própria startup ela já está numa situação mais confortável. Certo? Então, essa é uma segunda leitura que a gente já consegue direcionar. Apenas um cuidado. Quando eu falo confortável aqui, é assim, startup não é para ficar confortável nunca, tá? Essa é a ideia. Mas eu estou dizendo que alcança um novo patamar. Patamar que você já está pagando as contas. E a terceira questão que eu quero conversar, não uma leitura em si, né? A terceira questão que eu quero acompanhar com vocês é que a gente precisa saber como é que eu calculo, né, esse break-even. Dá para calcular, professor? Lógico que dá para calcular. É óbvio que dá para calcular. A gente tem, na verdade, você precisa, inclusive, calcular, certo? Então, como é que a gente calcula? A gente calcula o seguinte aqui. Vamos pegar aqui esse gráfico aqui para dar uma referência para a gente. Imagina o seguinte. Eu tenho lá, por exemplo, perdão, 50 mil reais de custo e digamos que o meu produto custe R$1.000. Ok? A gente vai fazer uma conta simples. O total de custos fixos dividido pela margem, né? Não o faturamento, a margem individual do produto. Essa é a forma da gente calcular. Vamos fazer umas continhas aqui para facilitar para vocês? Vamos fazer? Vou fazer aqui na tela mesmo, tá? Você está acompanhando aqui na tela, não tá? Vamos lá, tá aqui. Vamos colocar o seguinte. Ó, custo total. Vou colocar o custo fixo. Tá? Igual 10 mil. Ok? Preço do seu serviço. Faz de conta que o preço do seu serviço seja R$1.000. Só para você entender. Tá? Então aqui é em reais, tá? Aqui é em dinheiro. E o preço, R$1.000. O que a gente tem que entender é que o cálculo não pode ser somente o custo pelo preço, porque o preço não tem o custo variável, certo? Então o que a gente tem que entender é que eu não posso simplesmente fazer um cálculo 10 mil dividido por 1000, 10 mil dividido por 1000 lá, dá tantas... Não é assim. Isso é o faturamento. Eu tenho que pensar o seguinte, quanto que é o custo variável? O custo variável é o custo unitário, né? Então, digamos que seja... Aqui, só para facilitar a conta, digamos que seja 500, tá? Bom, resultado que eu tenho, margem individual. A gente tem, então, R$500. Por quê? Custo fixo é o custo de manutenção da sua empresa, tá? Custo fixo é o custo de manutenção. E aí a gente tem o preço R$1.000, que é o preço que você está vendendo do seu serviço. Sei lá, setup, o que quer que seja. E te custa R$500 para oferecer esse serviço. Portanto, opa, faltou aqui só para deixar bonitinho aqui. Então, você vende a 1.000, te custa 500, sobra 500. Certo? É isso. O que a gente tem que pegar é o seguinte, o custo do break-even, para calcular, é igual a custo fixo dividido, né, pela quantidade da margem que a gente vai ter, certo? Ok? Essa é a ideia. Então, como não está cabendo aqui, eu vou fazer um cálculo aqui, certo? Eu vou colocar assim, 10 mil dividido por 500. Vamos fazer o cálculo aqui na ferramenta? Aqui, então, não sei se está aparecendo aí para vocês aqui, ó, a calculadora não está aparecendo, né? Não tem problema. Eu faço aqui o cálculo aqui, 10 mil. Vou colocar aqui, estou usando a calculadora, que não está aparecendo a calculadora para vocês, mas é um cálculo simples, 10 mil dividido pela margem, certo? Pela margem é igual a 20 serviços feitos. E deu igual a 20 unidades. Ou seja,
para você alcançar então o break-even dentro desse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo, tá? É um exemplo, ok? Você vai ter o seguinte: se você fizer prestar 20 serviços, digamos que esse aqui seja o serviço, 20 serviços, você consegue alcançar o break-even. Só lembrando que geralmente esse é um custo mensal, então a gente está falando que ao alcançar 20 serviços mensais ou 20 mensalidades, né? Nesse sentido, a gente só precisa entender, aí sim você alcança lá o seu número, tá? Não é às vezes fixo, tá? Bom, só para você entender, 20 unidades aqui, se cada unidade ali custa, né, R$1.000, então qual que é o faturamento que você precisa ter aqui? Né? Então, faturamento necessário para break-even é igual a total das unidades vezes o preço, certo? Essa é a ideia. Então vamos dividir, então aqui, vamos multiplicar. Então, total de unidades, 20 serviços vezes quanto que é o preço aqui? R$1.000 vezes R$1.000, que é igual a 20 mil, 20k. Então aqui a gente já descobriu qual que é o faturamento necessário para você conseguir, né, alcançar o seu break-even neste exemplo aqui que a gente trabalhou, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu trabalho. Perceba que aqui a gente está falando da diferença entre preço, margem de contribuição, margem individual, margem de contribuição, custo fixo, custo variável, né? Total de unidades. Então, resumindo, o que a gente consegue? A gente consegue, de fato, alcançar o break-even nesta situação hipotética que a gente está trabalhando aqui, se a sua startup fizer, por exemplo, 20 vendas no mês a um preço médio de R$1.000 com um custo variável médio de R$500, vai te sobrar 500 de margem operacional para cada uma, lógico. Aí depois tem imposto, aqui eu estou falando margem operacional bruta, eu não estou levando em consideração imposto, tem outras variáveis aqui, só para entendimento, para questão pedagógica. Então você vai conseguir calcular, você vai precisar fazer 20 vendas. Ao fazer 20 vendas, você alcança o ponto de equilíbrio. Se você fizer 21 vendas, vai te sobrar margem depois superior. Fiz 22, fiz 23, fiz 25, fiz 30. Começa a já sobrar lucro. Professor Lauto, mas aí então é sem fim essa questão? Aí é que está a vantagem da startup. Aí é que está a vantagem da startup, que é o conceito de escalabilidade. Por quê? Porque numa empresa tradicional, presta atenção, isso aqui é o ouro. É o ouro. É isso que faz a startup gerar resultados maiores do que uma empresa convencional. Porque numa empresa convencional, para você subir, tem um limite estrutural. A empresa ela precisa investir em infraestrutura, em espaço físico, em máquinas e equipamentos, para conseguir crescer. Pensa numa pizzaria de bairro, que para ela vende 100 pizzas por dia. Para ela vender 1.000 pizzas por dia, ela tem que, às vezes, construir mais 5 fornos, contratar mais gente. E a startup, muitas vezes, a escalabilidade, ela consegue pular de 100 clientes para 10 mil clientes, eventualmente o quê? Contratando mais 2 pessoas para suporte técnico, contratando um pouco mais de banda, de internet, certo? Um pouquinho mais de serviço nas nuvens, já consegue atender. Não estou dizendo que é fácil, não sei por esse caminho, mas a quantidade de recursos que você precisa frente ao potencial de vendas, os recursos são menores, é desigual, existe um desequilíbrio. Você consegue vender mais e precisa de menos recursos. Esse é o princípio da escalabilidade. É por isso que o break-even nas startups tem um peso muito grande, porque esse é o momento que a gente descobre, cheguei aqui nesse ponto com essa situação. Bom, então aqui eu já estou traçando. Para eu crescer, por exemplo, 10 vezes isso daqui, talvez só precise de uma pequena fração. Então, o break-even ele vai te ajudar a fazer o planejamento para as próximas etapas. E lógico, é uma maravilha você conseguir pagar as contas, né? Startup pagando suas contas, né? Eu até brinco, né, para os mentorados, né, as startups lá, os startupeiros aí que eu mentoro e tudo mais, eu falo o seguinte, esquece as suas contas, né? A startup tá pagando as contas dela, que ela entra, que sabe. Aí o pessoal fala, não, tá. Então o problema são os seus boletos. Viu? Não culpe o faturamento da empresa com os seus gastos pessoais, tá? A empresa está se pagando. Quem não está se pagando é você.
Então você vai agora fazer de tudo, você trabalhe para fazer com que a empresa ganhe mais, que ela paga o que você precisa receber. Mas muitas vezes a empresa está se pagando. Quem não está se pagando é você, empreendedor. Essa é a ideia. Então, você tem que fazer com que a empresa ela cresça para te dar o prolabore. Né? Prolabore é o salário do dono, seu, startupeiro, certo? Então entendeu essa questão? Break-even é um ponto importante. Vale muito a pena você ficar atento nas startups, porque ela te dá essa perspectiva depois, considerando o princípio da escalabilidade, te dá uma nova visão de onde você pode chegar. Vai possibilitar que você faça um novo planejamento estratégico, né? Então você consiga redirecionar o crescimento, consegue depois mensurar a necessidade de recursos, né? Principalmente prezando pelos princípios da escalabilidade e essas questões todas que permitem o crescimento da sua startup.